Você nunca vai conseguir superar uma mulher se continuar alimentando a ideia de que ela era a única ou que perdeu a melhor coisa da sua vida. Isso é mentira. O que você perdeu foi apenas uma pessoa que decidiu não estar mais com você. E insistir em romantizar isso só está te colocando no papel mais patético que um homem pode assumir: o papel do preso emocional. O que prende você não é ela, é o apego que você mesmo criou. E enquanto você não entender isso, vai continuar rastejando por lembranças, por mensagens antigas, por fotos escondidas no celular. E sabe o que é pior? Ela já seguiu em frente e você ainda está aí travado. Eu vou te mostrar os passos para soltar essa corrente, mas se você não tiver coragem de ouvir verdades duras, melhor parar esse vídeo agora. O primeiro erro que prende um homem a uma mulher que já se foi é a ilusão de que em algum momento ela vai bater na porta arrependida. Essa esperança secreta é como uma droga. Você sabe que está te destruindo, mas ainda consome porque dá uma sensação falsa de alívio. Só que não vai acontecer. Se ela tivesse que voltar, já teria voltado. Se realmente houvesse um sentimento forte ali, ela não teria deixado você em primeiro lugar. Ficar preso nessa expectativa é jogar sua energia fora e viver em função de um fantasma. Muitos homens ficam nesse ciclo porque confundem rotina com amor. Estão acostumados com a presença dela, com as mensagens no celular, com o bom dia automático. Quando isso some, o silêncio pesa mais do que a própria ausência dela. O que você sente não é saudade da mulher, é a abstinência de um hábito. E quando você entende isso, tudo muda. A sua mente vai tentar te enganar. Você vai se lembrar das partes boas, dos sorrisos, das viagens, dos momentos de intimidade. Mas repare bem, quase nunca lembramos das discussões, das vezes que ela te fez se sentir pequeno ou daquele vazio que já existia quando estavam juntos. É uma armadilha psicológica que mantém você paralisado. A verdade é simples. Se fosse tão perfeito, não teria acabado. Agora, vou te dizer algo que pode doer. Você se torna invisível para ela quando insiste em continuar esperando. Sabe por quê? Porque ela percebe que não precisa te valorizar. Enquanto você ainda se mantém disponível, ainda stalkeando as redes, ainda reagindo às fotos dela, você reforça a ideia de que sua vida gira em torno dela. E mulher nenhuma respeita um homem que não sabe se desligar. Imagine um cara que terminou com a namorada de 3 anos. Ele continua olhando o WhatsApp dela, esperando ver online. Ele olha os stories no Instagram e sente aquele aperto no peito quando vê ela saindo com amigas. Ele até pensa em mandar mensagens escondidas, só para ver se ela responde com um mínimo de atenção. Esse cara acredita que um dia ela vai sentir falta, vai lembrar dos bons momentos e vai voltar. Só que, na realidade, ela já está vivendo uma nova fase, se divertindo, conhecendo pessoas. Ele está preso numa esperança que só existe na cabeça dele. Quem você acha que está no controle dessa situação? Ela. Quem está no fundo do poço? Ele. Homem que aprende a superar, entende que esperança é inimiga da superação. Não existe talvez um dia. Existe aceitar que acabou. Existe cortar os laços, não acompanhar mais nada, não buscar migalhas. O corte dói, mas é a única forma de cicatrizar. A grande questão é: você vai continuar vivendo como se sua felicidade dependesse dela, ou vai assumir que sua vida não pode parar por causa de quem não te escolheu? É uma escolha que separa homens que amadurecem de homens que ficam travados no mesmo lugar. Quando um relacionamento acaba, o maior erro que muitos homens cometem é achar que só precisam de tempo para superar. Isso é mentira. O tempo sozinho não cura nada. O que realmente cura é o que você faz com esse tempo. Se você ficar parado, remoendo lembranças, ouvindo músicas que te fazem pensar nela e rolando as redes sociais para tentar entender como está a vida dela, você está apenas alimentando a ferida. O vazio cresce, o sentimento de perda aumenta e você começa a se afundar cada vez mais.
O segredo está em ocupar o espaço que antes era preenchido por ela. O cérebro odeia buracos. Se antes você gastava energia, atenção e emoção naquela relação, agora esse espaço precisa ser preenchido com algo novo. Quem não entende isso acaba virando escravo da saudade, e a saudade vira escravidão mental. É aqui que muitos homens se perdem, porque preferem se afundar em distrações tóxicas, bebedeira, pornografia, baladas sem sentido, ficar com qualquer uma só para anestesiar a dor. Isso não resolve nada. Pelo contrário, te deixa ainda mais vazio, porque depois de cada distração, o silêncio volta e a mente te cobra ainda mais. O que realmente transforma é construir novos pilares para a sua rotina. A dor precisa ser convertida em movimento. Vá treinar, mesmo sem vontade. Leia coisas que desafiem sua mente. Invista em novas habilidades, em algo que realmente traga retorno no futuro. Se o fim de um relacionamento não servir de gatilho para você evoluir, então você perdeu duas vezes. Perdeu a mulher e perdeu a oportunidade de se tornar mais forte. Pensa em um cara que saiu de um namoro de 4 anos e ficou arrasado. Nos primeiros meses, ele só se isolou, bebendo e stalkeando a ex, se perguntando por que não era suficiente. Até que um dia, decidiu mudar a rota. Ele entrou na academia, começou a praticar boxe, voltou a estudar algo que sempre deixou de lado e se reconectou com amigos que tinha abandonado. 3 meses depois, não era mais o mesmo cara. A dor ainda existia, mas agora estava misturada com orgulho próprio. Ele começou a ver que o vazio que ela deixou tinha virado combustível. O mais curioso? Quando a ex viu essa mudança de longe, tentou puxar assunto de novo. Mas nesse ponto, ele já não estava mais no mesmo nível, já tinha subido. É isso que acontece quando você ocupa o vazio de forma inteligente. Você muda de posição no jogo. Em vez de ser o homem que ficou para trás, você se torna o homem que está avançando. E sabe o que mais? Avançar é a vingança mais poderosa que existe, porque mostra que ninguém é insubstituível. A vida é implacável com quem se acomoda na dor. Se você deixar o vazio te engolir, vai virar um cara amargo, preso em lembranças e frustrações. Mas se tiver coragem de transformar esse vazio em ação, você vai descobrir que o fim de um relacionamento pode ser o início da sua melhor versão. O que mais prende um homem depois do fim de uma relação não é a ex em si, mas a versão editada que ele criou dela dentro da própria cabeça. Você não está preso à mulher que foi embora, você está preso à lembrança idealizada que inventou. Esse é o vício mais destrutivo. Acreditar que perdeu algo perfeito, quando na verdade você sabe que a relação estava cheia de falhas. Homens têm a tendência de selecionar apenas os momentos bons e ignorar os ruins. Guardam na memória os beijos, as viagens, as conversas de madrugada, mas esquecem das discussões sem fim, das cobranças desnecessárias, do clima pesado que já existia. É como assistir um filme cortado, só com as melhores cenas. E claro que, assistindo só as partes boas, você sempre vai sentir saudade. Mas se fosse tudo tão maravilhoso, por que acabou? Romantizar o passado é perigoso porque cria uma prisão emocional invisível. Você começa a acreditar que nunca mais vai viver algo parecido, que ela era insubstituível, que o que vocês tinham era raro. Isso é ilusão. O que você viveu foi apenas uma experiência, como tantas outras que ainda virão. A diferença é que você ainda não teve coragem de se abrir para o novo e por isso fica agarrado ao velho. É preciso encarar a relação de forma realista. Houve carinho? Sim. Houve momentos bons? Claro. Mas também houve desgaste, também houve falhas, também houve atitudes dela que não combinavam com o que você precisava. Só que enquanto você continuar apagando esses defeitos da memória, vai se colocar no papel do homem que perdeu a mulher da vida dele, quando, na verdade, você perdeu alguém que já não era a sua pessoa. Outra coisa, a sua ex não era tão perfeita quanto você pensa agora. O término criou um efeito psicológico em você chamado escassez. Quando algo vai embora,
O cérebro automaticamente aumenta o valor daquilo. É como se de repente fosse um tesouro raro que você nunca mais vai encontrar. Só que é mentira. Ela era uma mulher comum, com qualidades e defeitos, e você precisa entender que existem outras tão boas ou até melhores. E mais, se você continua olhando para trás, você nunca vai enxergar o que está à frente. A vida não se move para quem fica estacionado em lembranças. Ficar revisitando fotos, mensagens antigas, lugares que vocês frequentavam, só faz você reforçar uma dependência emocional que já deveria estar quebrada. Você mesmo alimenta a dor toda vez que se coloca nesse ciclo. É preciso ter coragem de olhar para a relação com frieza, não como quem odeia, mas como quem aceita. Aceitar não significa negar o que foi bom, mas reconhecer que acabou e que existiam falhas reais. É nesse ponto que você tira a ex do pedestal e começa a enxergá-la como uma pessoa comum que fez escolhas e seguiu a vida dela. Você só vai realmente conseguir se libertar quando parar de fantasiar e admitir: não era tudo isso. O que te prende não é o amor, é o hábito de revisitar lembranças que já deveriam estar no passado. Enquanto você continuar romantizando, vai viver num loop que só serve para corroer sua autoestima. A superação só acontece quando você enxerga o passado pelo que ele foi, e não pelo que você gostaria que tivesse sido. Aí sim você recupera a sua força, porque percebe que não perdeu o amor da sua vida. Apenas fechou um ciclo que já não fazia sentido continuar. Muitos homens acham que a dor da perda é culpa da mulher que foi embora. Mas a verdade é que a maior parte da culpa está em você. Você se deixou moldar por uma relação a ponto de esquecer quem era antes dela. Você se tornou dependente, acomodado e agora paga o preço dessa fraqueza emocional. É duro ouvir isso, mas se você continuar fugindo da responsabilidade, nunca vai evoluir. O maior problema não é o término, é a forma como você escolhe reagir. Tem homem que passa meses, até anos, ainda reclamando da mesma mulher, como se ela tivesse roubado sua vida inteira. Isso é ridículo. A vida não foi tirada de você. Foi você que entregou tudo nas mãos dela e esqueceu de se valorizar. Um erro comum é acreditar que dor é sinônimo de amor. Muitos confundem sofrimento com intensidade. Ficam dizendo para si mesmos que, se dói tanto, é porque era verdadeiro. Isso é imaturidade. A dor não prova que era amor, prova apenas que você criou uma dependência emocional doentia. E dependência não é amor, é prisão. Agora, vamos ser claros. Mulher nenhuma respeita um homem que se perde depois do fim. Enquanto você está aí chorando, perseguindo, mendigando atenção, ela já está vivendo outra fase. Isso pode parecer injusto, mas é simples. A vida não para ninguém. Você é quem decidiu parar. E se você não mudar isso, vai ser sempre aquele cara que vive preso a histórias passadas, enquanto todo mundo segue adiante. O que você precisa entender é que masculinidade não tem nada a ver com ignorar sentimentos. Não é sobre fingir que não se importa, mas sobre ter força para assumir o controle da própria vida. Sentir dor é normal. Ficar preso nela é escolha. E cada dia que você escolhe se afundar mais, você prova que ainda não está pronto para ser o homem que deveria. Eu vou ser ainda mais dura. Se você não acordar agora, daqui a 5 anos vai olhar para trás e ver que perdeu oportunidades, deixou a vida passar e ainda estará falando da mesma mulher. E sabe o que é pior? Ninguém vai ter pena. Seus amigos vão cansar de ouvir a mesma história, sua família vai achar que você nunca amadureceu e você vai carregar sozinho a imagem de um homem que não conseguiu superar algo que todos um dia precisam enfrentar. Quer acordar? Então pare de culpar, pare de se vitimizar e comece a construir algo que faça sentido fora dela. É hora de voltar a investir em si mesmo, em seus projetos, em suas metas, porque no final das contas, só existe uma coisa mais patética do que um homem que perdeu uma mulher.
é o homem que perde a si mesmo depois disso. Acorde. A vida não vai esperar você se recompor. Ou você levanta agora, ou vai ser engolido pelo tempo. Um erro que quase todo homem comete depois do término é tentar substituir rápido demais. Vai atrás de qualquer mulher só para preencher o buraco. Sai em encontros sem sentido, se envolve em conversas vazias, procura distração no corpo de outra pessoa. Isso não é cura, é fuga. E toda fuga cobra um preço. Quando você usa outra mulher como muleta, você não só desrespeita a si mesmo, mas também mostra que não aprendeu nada. Você transfere a dor em vez de enfrentá-la. E o pior, muitas vezes acaba estragando algo que poderia ser bom, porque entra com feridas abertas, inseguranças e comparações. Outro ponto. Mulher percebe quando você está perdido e só precisa de alguém para preencher o vazio. Você pode até achar que está enganando bem, mas a energia não mente. E essa atitude só passa uma mensagem clara. Você não superou nada. Você ainda é um homem que vive à sombra de outra. Eu vou dizer algo que muitos não querem ouvir. Você não está preso a ela porque a amava demais. Você está preso porque nunca aprendeu a se amar o suficiente. E enquanto continuar buscando sua identidade no olhar de uma mulher, vai repetir essa mesma dor com qualquer outra. Superar não é sobre esquecer. É sobre recuperar o respeito por si mesmo. É sobre parar de se colocar como vítima e finalmente assumir a vida nas suas mãos. A única coisa que te prende hoje não é a ex, é a sua fraqueza em aceitar que acabou. Agora eu quero ouvir de você. Já passou por isso? Já ficou preso em alguém que não te escolheu? Comenta aí sua experiência. Eu vou ler e responder pessoalmente. E claro, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir isso e, acima de tudo, se inscrever no canal. Isso não é opcional, é essencial. E se você acha que esse tema foi pesado, espera só até o próximo vídeo. Eu vou expor uma verdade sobre relacionamentos que pode mudar completamente a forma como você olha para as mulheres.